pobreza não é falta de dinheiro, é excesso de mentira. Ó alma cansada, há quanto tempo você está lutando com algo que ninguém vê? Há quanto tempo você aperta os olhos para sorrir, enquanto dentro do peito tudo aperta, tudo grita, tudo cansa? A pobreza não começa quando o dinheiro falta. Ela começa quando a esperança se cansa de esperar. Quando você começa a acreditar que nasceu para sobreviver. Quando você olha ao redor e só enxerga repetições, mesmo salário, mesmas contas, mesmos medos, mesmas orações e nenhum sinal de mudança. Mas hoje algo precisa romper. Hoje quero te entregar uma chave. E essa chave não foi inventada por homens. Ela foi revelada no Espírito, construída em promessa e sustentada pela fé. É mais do que um texto antigo. É um código profético. E se você tiver coragem de ler com fé por 3 dias, você verá a pobreza começar a desaparecer não só da sua conta, mas da sua mente, da sua casa, da sua linhagem. Napoleon Hill escreveu: tudo o que a mente humana acredita com convicção e repete com emoção se torna realidade. E há um salmo na palavra de Deus que faz exatamente isso. Não é feitiçaria, não é superstição, é ciência espiritual aplicada à fé inabalável. Porque escute isso com atenção. A pobreza é um espírito. Ela anda em silêncio, se esconde nas desculpas, se disfarça de humildade. E quando você percebe, ela já está morando no fundo dos seus pensamentos. Já te fez acreditar que dar é perigoso, que pedir é feio, que sonhar é imprudente e que prosperar é pecado. Mas hoje, essa cadeia será confrontada, porque existe uma promessa, viva, eterna, ativa, que te chama de volta para a aliança. Você não foi criado para viver pedindo desculpas por querer mais. Você não foi chamado para orar como um órfão que implora por sobras. Você é herdeiro, filho, portador da imagem daquele que nunca falta. E quando Deus libera um salmo específico e diz, leia por 3 dias, Ele não está te dando um ritual. Ele está te dando uma estratégia de guerra. Sim, porque você está em guerra. E a arma mais poderosa não é o grito, é a palavra certa, no espírito certo, na frequência certa. Este salmo que você vai declarar foi escrito não no conforto, mas na confiança, não no luxo, mas na luta. É um cântico de alguém que já passou pela falta e escolheu não se curvar a ela. É por isso que ele carrega tanto poder. Porque ele fala do cálice que transborda, da mesa que é posta no meio da oposição, do pastor que guia mesmo quando o vale escurece. Esse salmo não te ensina a fugir da luta, ele te ensina a governar no meio dela. E ao recitá-lo por 3 dias, você não está apenas lendo, está proclamando o território. Está dizendo à pobreza, aqui não mais, aqui termina. Porque você não vai mais aceitar como normal o medo de abrir o aplicativo do banco, o constrangimento, de não conseguir doar a frustração, de não ver o esforço gerar fruto a vergonha, de não poder dizer sim ao que você ama. Você vai lembrar que a palavra de Deus não retorna vazia e que este salmo foi marcado para confrontar a escassez na raiz, não apenas no que você tem, mas no que você crê, no que você espera, no que você declara. Há palavras escondidas nesse salmo que foram escritas pensando em você, na sua mesa, na sua família, nos seus filhos, no seu propósito, nos seus negócios, no seu celeiro. E quando você o recitar com fé por 3 dias, você vai acordar o céu sobre essas áreas. Porque Deus não responde ao desespero. Ele responde à palavra liberada com fé. Você já parou para pensar por que certas palavras atravessam gerações e ainda carregam poder? Porque mesmo depois de séculos, um salmo ainda estremece o espírito de quem o ouve. É porque não foi escrito apenas com tinta, foi escrito com unção. Quando um homem inspirado por Deus escreve algo em plena guerra, guerra de alma, guerra de provisão, guerra de identidade, ele está lançando uma semente atemporal, uma semente que responde a vozes no futuro. E esse salmo que você vai recitar foi semeado pensando exatamente em pessoas como você. Não foi escrito para os fortes, foi escrito para quem está à beira, para quem tem tudo para desistir, mas ainda escolhe crer. E sabe o que mais? Este salmo não é passivo, ele não te consola apenas.
Ele te reconfigura. Ele fala com a sua alma, mas também fala com o reino espiritual. Ele reordena atmosferas. Ele confronta decretos antigos. Ele derruba acordos inconscientes, feitos com o medo. Napoleon Hill falava que o subconsciente obedece padrões. Ele não pergunta se o que você diz é bom ou ruim. Ele apenas repete o que você repete. E se a sua linguagem interna está programada pela escassez, se o que você ouve todos os dias é não dá, não tem, é difícil, eu nasci assim. Então você está vivendo num ciclo de reforço espiritual. Mas o Salmo quebra esse ciclo, porque ele insere a linguagem do céu na sua alma. E quando o céu começa a falar mais alto que a dúvida, o inferno se cala. O que você vai declarar? Nos próximos 3 dias não é verso, é veredicto, é decreto legal, é uma ação judicial no mundo espiritual contra a herança de falta que te ensinaram a aceitar como normal. E o que isso significa? Significa que você vai sair do modo de oração pedindo e vai entrar no modo de confissão profética. Você não está suplicando uma esmola divina, você está ativando um direito herdado, porque Deus já liberou tudo o que você precisa. O que falta não é recurso, falta alinhamento. O céu tem abundância, mas só derrama onde há fé. Fé ativa, fé falada, fé firmada. E é isso que o Salmo faz. Ele alinha sua boca com o que o céu já escreveu. Ele te tira da oração ansiosa e te coloca na declaração poderosa. Você vai perceber, quanto mais você recita, mais sua mente se reposiciona, mais sua linguagem muda, mais sua postura interna se ajusta. E com isso, o espírito da pobreza perde base legal, porque a escassez só opera onde há medo de pedir culpa por prosperar dúvida sobre o amanhã, vergonha de sonhar grande. Mas quando você lê esse salmo por 3 dias, essas fortalezas começam a ranger por dentro. A atmosfera da sua casa muda, o som do ambiente muda. As palavras ao seu redor começam a obedecer à sua confissão. E escute isso com atenção. Você pode não sentir nada no primeiro dia, talvez nem no segundo, mas o mundo espiritual não se move por emoção, se move por autoridade, e autoridade não depende de volume, depende de alinhamento. Você pode sussurrar o salmo e ainda assim fazer o inferno tremer, porque sua fé é o que carrega o peso, não o tom da sua voz. O inimigo vai tentar te distrair, vai te dizer que isso é bobagem, vai usar vozes próximas para te lembrar que você já tentou antes. Mas agora você não está tentando, você está declarando, determinando, desalojando. É por isso que o salmo funciona, porque ele não depende do que você sente, depende do que você insiste em crer. 3 dias, um salmo, e o céu se move. Agora que você entendeu a autoridade por trás das palavras, chegou o momento de liberar essa arma, não com desespero, mas com fé, não como um ritual, mas como um ato profético. O salmo que você vai recitar por 3 dias é o Salmo 112, não por acaso, mas porque ele carrega a assinatura da abundância espiritual. É um salmo que fala sobre quem teme ao Senhor, mas que não vive com medo, vive com propósito, provisão, estabilidade e legado. É um salmo de guerra contra o medo de não ter. É um salmo que estabelece o fluxo do céu sobre a casa do justo. Aqui estão os primeiros versículos que você vai declarar em voz alta. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Bens e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Salmo 112, 1, 3. Você não está apenas lendo, está ativando. Você vai fazer isso por 3 dias, seguidos, 2 vezes ao dia. Ao acordar antes de dormir não precisa ser longo, precisa ser firme, presente, profundo. Como profetizar e manifestar? Primeiro, escolha um lugar calmo, mesmo que seja simples. O importante é que você posicione o coração com reverência. Segundo, respire fundo 3 vezes. Com os olhos fechados, declare baixinho: eu abro minha mente e meu espírito para a abundância do céu. Terceiro, leia o Salmo 112 inteiro em voz alta.
Não corra. Não leia como quem está recitando. Leia como quem está tomando posse. Quarto, após a leitura, feche os olhos e visualize sua casa cheia de paz, seu nome sendo lembrado por oportunidades inesperadas, sua família celebrando boas notícias, sua mente livre do peso do "e se não der certo", sua mesa farta, sua conta equilibrada, seu espírito leve. Fique nessa imagem por alguns minutos. Se possível, fale em voz alta como se já estivesse vivendo isso. Como Hill dizia, você não atrai o que quer, você atrai o que sente como real. Afirmações finais para selar o momento. Repita essas frases ao final de cada leitura. Declare em voz alta e sinta o que diz. Eu sou herdeiro da abundância divina. O fluxo do céu encontra espaço na minha casa. Nada me faltará. Tudo me será confiado. A pobreza não tem mais lugar em mim. Meu espírito está alinhado com a provisão eterna de Deus. Importante, faça por 3 dias seguidos, sem falhar, sem trocar o salmo, sem distrair a intenção. Não importa se parece pequeno. No mundo espiritual, obediência destrói fortalezas. Não espere mágica, espere movimento. Talvez você receba um telefonema inesperado, talvez surja uma nova ideia, talvez nada mude no externo no início, mas você vai perceber o interno sendo realinhado, e quando a raiz muda, o fruto muda. Sempre. Napoleon Hill dizia: a mente dominada pela fé se torna aliada do universo. E você está fazendo exatamente isso, tornando-se um aliado da provisão, um guardião do que é eterno, um guerreiro contra a mentira da escassez. A pobreza não resiste à verdade declarada com fé. Agora que você leu, visualizou, declarou, é hora de entender o que de fato acabou de acontecer. Você não apenas proferiu palavras, você levantou um altar. Você declarou que a sua casa não será mais lugar de desespero financeiro. Você declarou que suas palavras não serão mais moldadas pelo medo. Você fez o que muitos se recusam a fazer: ficar de pé com a espada da palavra, mesmo quando tudo ainda parece igual. E essa coragem muda tudo. Você não está mais à mercê do sistema. Você não está mais repetindo a mentalidade herdada de escassez. Você interrompeu um ciclo. Você se recusou a aceitar o "é assim mesmo" como sentença. E o mundo espiritual responde a isso. Responde à ousadia. Responde à fé que insiste. Responde ao coração que obedece, mesmo sem ver ainda. Porque essa é a diferença entre quem avança e quem fica preso. Não é sobre saber tudo. É sobre obedecer à revelação que já recebeu. Napoleon Hill ensinava que a mente, quando saturada por um pensamento dominante, se alinha com o universo para que esse pensamento se materialize. E o que você fez ao declarar este salmo por 3 dias com fé foi exatamente isso: saturar sua mente com o que o céu diz, substituir a dúvida pela promessa, a ansiedade pela expectativa, a dor pela direção. E cada vez que você repetiu, você martelou a mesma verdade no seu interior. E agora, ela começou a enraizar. Sim, você pode ter dias difíceis ainda. Você pode sentir resistência. Mas não volte atrás. Não recue. Não desfaça com a dúvida o que você firmou com a fé. Você fez mais do que orar. Você reposicionou sua linhagem. Você não luta apenas por você. Você luta por filhos, netos, gerações futuras que talvez nem existam ainda, mas que herdarão o fruto da sua decisão de hoje. E sim, a carência pode tentar voltar, mas agora ela não encontra mais espaço, porque a atmosfera mudou, a linguagem mudou, o território foi selado. Agora declare com firmeza e profetize nos comentários e nos conte de qual cidade você é. Declare agora: a pobreza espiritual foi desmascarada. O ciclo da escassez terminou em mim. A bênção me alcança porque minha mente foi renovada. O que era atraso, agora é avanço. Minha herança é a abundância. Que eu recebo. Não espero por milagres. Eu me alinho com eles. Essas frases não são frases bonitas. São sementes vivas. Palavras com instrução. Sentenças com destino. E se você continuar semeando isso com fé,
Se você não parar no terceiro dia, mas transformar isso em estilo de vida, você vai perceber que tudo em sua volta começa a mudar, porque o espírito da pobreza não sobrevive onde a verdade é repetida com consistência, selando e declarando. Se essa palavra tocou você, não fique apenas calado com gratidão. Declare, testemunhe, compartilhe. Deixe nos comentários deste vídeo. Eu recitei, eu declarei, e a pobreza não tem mais lugar aqui. Isso não é só engajamento, é posicionamento espiritual, é marca no tempo, é voz que ecoa no céu e no inferno. O céu está ouvindo, o inferno está recuando e você está assumindo o lugar para o qual nasceu, o lugar da provisão, da leveza, da autoridade. Não mendigue mais bênçãos, não peça mais desculpas por prosperar. Você é resposta, você é herdeiro, você é parte da aliança. O salmo que você leu foi sua espada, a fé que você liberou foi sua chama, e o que Deus começou nesses 3 dias vai continuar por gerações.